Meninas, hoje o tema é bastante controverso. Hoje o tema é bastante controverso, isto porquê? Porque vamos falar sobre o Body Positivity e como nós achamos que é um movimento que deu uma volta muito grande e que neste momento está a passar uma mensagem errada e perigosa. E portanto, hoje é exatamente sobre isso que nós vamos falar, entre a diferença entre a resignação e a aceitação. O que é o Body Positivity e como é que na realidade tudo começou e que hoje deu uma volta totalmente contrária. O meu nome é Filipe Simões Eu sou a Beatriz Jorge. Eu sou a Ana Alves. e juntos criámos então o Body Mind Fit, um programa de fitness que já ajudou mais de 200 mulheres a perder peso e a nunca mais voltar a ganhar. Esperemos que gostes deste episódio. Até já. Portanto, eu acho que é muito importante falar-se disto, porque a visão que havia antigamente acaba por ser muito diferente da que é hoje, não é? O Body Positivity é um movimento que tinha como intenção inicial promover a aceitação corporal, não é? Perceber que há corpos diferentes, que não tem que ser um corpo magro para ser aceito, não é? Que há vários tamanhos, há formas diferentes, cores, marcas, etc. E, portanto, a intenção inicial era esta, era promover esta aceitação, não é? Combater aqui o estigma, principalmente as pessoas que não tinham esse corpo, que era considerado um corpo ideal, não é? E reforçar que, independentemente disso, independentemente de como é que o corpo delas era, toda a gente merecia ter respeito, dignidade e não ser um motivo de vergonha, não é? A questão aqui é que, com o avançar do tempo, isto começou a trocar um bocadinho, de forma, vamos dizer assim, não é? Ou seja, perdeu-se um bocadinho esta intenção inicial e começámos a ouvir cada vez mais um discurso do outro extremo, não é? Um discurso que defende que qualquer escolha é saudável, não é? Ou seja, que qualquer hum, estado de saúde é saudável, ignorando as consequências que depois realmente existem, não é? E onde é que. E porque é que é importante nós falarmos isto? Porque com esta mudança progressiva que foi havendo, não é? Com o largarmos da intenção inicial e agora estarmos num extremo completamente oposto, traz muito o risco de utilizarmos este movimento como uma desculpa para tudo, não é? Porque se é body positivity, então nós vamos aceitar todos os corpos, que está ok até aqui, mas vamos aceitar o quê? Vamos aceitar também que haja inércia, que não haja mudança, que as pessoas não procurem boa saúde, bem-estar, não é? E que se conformem com a tal da resignação que estavas a falar há bocadinho, Filipe. Ou seja, porquê? Porque as pessoas começam a pensar: então se eu tenho que me aceitar como sou, então eu não preciso de fazer nada para mudar. E quando é que isto é um problema? Quando se calhar temos um caso de uma pessoa que tem uma obesidade mórbida, que tem uma série de doenças associadas e pega no movimento do body positivity como se fosse algo que incentiva a mantermos neste estado de saúde, não é? E não muda. Que não é de todo aquilo que era no início, certo? Porque é muito diferente nós promovermos a aceitação de corpos diferentes e nós promovermos a manutenção de um estado de saúde mau, não é? Da pessoa permanecer num lugar em que não tem saúde, não sente bem-estar. Portanto, eu acho que é muito importante nós falarmos disso e conseguirmos diferenciar aqui o que é a resignação e o que é a aceitação, não é? Porque, ou seja, o body positivity veio para tentar promover aceitação, mas não resignação. Então eu acho que era importante nós também diferenciarmos aqui um bocadinho estes dois conceitos. Ana, gostavas só de explicar aqui um bocadinho o que é que sentes que ser a diferença entre os dois temas, os dois conceitos? Sim, sim, Beatriz, mas antes disso, outra coisa importante que também é uma das dificuldades e um dos perigos deste movimento, porque ele, de certa forma, na forma como está a ser vivido atualmente, força as pessoas a aceitar o seu corpo. E muitas vezes eu vejo algumas mulheres profundamente frustradas, insatisfeitas e a sentir-se completamente desajustadas, porque toda a gente lhes diz que elas têm que aceitar o corpo delas assim, porque olham para as outras pessoas e veem as outras pessoas a aceitar o corpo delas assim, e elas tentam a todo custo e não conseguem. Ou seja, para além desta questão da saúde, é também esta parte mais psicológica e emocional, em que algumas mulheres se sentem completamente desajustadas
porque para elas é difícil não estar a conseguir fazer uma coisa que tudo à volta delas lhe diz que elas deviam estar a conseguir, que era aceitar e gostar do seu corpo tal como é. E até se sentem, não é? Até se sentem que estão a fazer alguma coisa de errada por não estarem a querer ficar no corpo onde estão, por exemplo, não é? Isso mesmo, sim, 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 sim. E em relação aqui à aceitação e à resignação, é fundamental perceber esta diferença para que efetivamente o movimento sirva o seu propósito maior. Aceitar o corpo é quando eu olho para mim, e isto tem tudo a ver com a relação que eu estabeleço comigo própria e com o meu corpo. Aceitar o meu corpo é olhar para ele sem ódio, sem vergonha, é reconhecer onde estou, de forma honesta, mas sem muitos dramas. Saber que, apesar de eu estar assim e aceitar que estou assim, ainda assim eu posso querer mudar, não para ser perfeita, mas para me sentir melhor, para ter mais bem-estar, mais energia, mais saúde, para me sentir mais leve. Resignar é uma coisa completamente diferente. Resignar é, para além de eu aceitar o meu corpo como está agora, eu desisto. Eu digo, ok, eu sou assim, não há nada a fazer, é assim que eu vou ficar para sempre, mesmo que esteja infeliz, sem energia, sem saúde, sem conseguir ser funcional no meu dia a dia e a sentir-me super mal comigo mesmo, quando olho ao espelho, quando vejo a forma como a roupa assenta. Então, qual é aqui a questão? É a falsa aceitação. É quando eu digo que me aceito, mas no fundo eu odeio aquilo que vejo no espelho. Eu fujo dos espelhos. Há pessoas que me dizem que há anos, que não se veem do pescoço para baixo. E a cara é só para tentar perceber se está apresentável para as outras pessoas quando vão trabalhar. Escondem-se atrás da roupa, ou seja, roupas largas, escuras, para esconder aqui o corpo. Não tiram fotografias, quando tiram nem sequer querem ver o que é que está ali, inventam desculpas, por exemplo, agora nesta fase para não ir à praia ou para não vestir um biquíni. Isto não é aceitação, isto é resignação, é quando eu olho para o meu corpo e faço de conta a que não estou insatisfeita, faço de conta que gosto daquilo que vejo, ou que é assim que é suposto ser, mas na verdade eu não me sinto nada satisfeita comigo mesma. Isto é resignar. A diferença fundamental entre aceitar e resignar é a posição em que eu me coloco a seguir. Quando eu aceito, eu percebo onde estou, mas que quero mudar para me sentir melhor e avanço nesse sentido. Resignar é ficar aqui neste ponto de insatisfação. E é como se hoje em dia, nos impusessem que se eu quiser mudar do lugar onde eu estou, é porque eu não me estou a aceitar, sabes? Ou seja, é como se, lá está, é a tal falsa aceitação, mas, ou seja, é como se nos dissessem que se eu aceito, que eu tenho que ficar onde eu estou, porque então eu aceito, então eu gosto, então eu quero estar aqui e não há outro lugar onde eu quero estar. E a verdade é que pode existir as duas coisas, não é? Ou seja, eu posso aceitar onde estou e isso permite-me viver numa paz diferente e amar-me, não é? E ser mais gentil comigo mesma, mas ainda assim procurar algo melhor, algo que me faça sentir ainda melhor. Sim, no fundo é mesmo isso, ou seja, o eu aceitar o meu corpo, o eu viver em paz com ele agora, não impede que eu queira melhorar, não é? Por exemplo, quem treina, não é? Começamos a treinar e se calhar o nosso objetivo numa fase inicial é fazer determinada mudança. Mas isto significa que ao chegar àquela mudança, eu tenho que me aceitar assim, que não posso querer melhorar, não posso querer desenvolver ainda mais uma parte do meu corpo, não posso querer esticar um bocadinho mais as minhas metas e os meus objetivos. A mesma coisa com o trabalho, eu posso estar satisfeita com o meu trabalho e só por estar satisfeita e aceitar este ponto aqui, eu não posso ambicionar um bocadinho mais. Ou seja, no fundo a base é esta, eu posso aceitar e viver com esta leveza com o meu corpo, mas ainda assim eu perceber que quero mais, quero sentir-me ainda mais satisfeita, ainda mais confiante, quero que o meu corpo mude de alguma forma. No fundo é isto, não é? Por eu aceitar que eu tenho, ou que isto invalida a minha satisfação atual e me impede de procurar aqui um sítio melhor. Sem dúvida,
sem dúvida. E é aqui que depois entra um bocado o perigo, não é? De nós pensarmos dessa forma. Porque esse pensamento de que se eu aceito, eu vou ficar onde eu estou e eu não vou procurar melhor, faz com que em muitas situações, não é? Eu não tenha boa saúde, eu não sinto energia, o meu bem-estar já não existe muito, não é? E nós continuamos a ficar aqui, não é? E depois acabamos por dizer muitas daquelas frases, dizer e ouvir, não é? Do género, o teu corpo não define nada, e é certo, não é? Isso é verdade. Só que a tua saúde, não é, fica impactada por ele, pela forma como o teu corpo no momento está. E portanto, isso também é importante, isso também é relevante, não é? E então, às vezes existe aqui uma série de frases que nós vamos ouvindo e dizendo que nos leva a ficar cada vez mais perto desse extremo de, ok, eu só vou aceitar, não é? Por exemplo, aquela frase também do come o que tu quiseres, vive a tua vida, só vives uma vez, não é? O YOLO, que se ouve dizer, não é? E depois o que é que acontece? Um, Sentimos-nos cansadas, temos mais propensão a desenvolver alguma doença, porque a alimentação que estamos a ter não vai de acordo com não é, com aquilo que nós precisamos e com uma boa saúde. Se nós não temos se nos sentimos cansadas, se sentimos, não é? Essa diferença do nosso corpo que vamos tendo ao longo do tempo, acabamos também por ter uma autoestima mais baixa e tudo isto, não é? Ou seja, isto não importa. O que importa é só aceitarmos o corpo, independentemente de, não é? Isto também Esse é muito é, impactante. é o perigo da normalização dos maus hábitos, no fundo, e tudo isso são meias verdades. Um, a vida existe no equilíbrio, ou seja, no ponto do meio. Tudo aquilo que é extremo não vai funcionar e não vai funcionar durante muito tempo. Então, quando eu trabalho estas questões, da autoestima e da imagem corporal, é importante, e é sempre esta a mensagem inicial que eu tento passar, que é estas frases são meias verdades. É verdade que o meu corpo não define o meu valor enquanto pessoa, mas ele define a minha saúde, o meu nível de energia, a minha qualidade de vida e também a forma como eu me posiciono na minha vida. Se eu sou insegura em relação ao meu corpo, todas as minhas escolhas e a forma como eu me vou relacionar com os outros, as escolhas que eu vou fazer a nível profissional, tudo isso é influenciado pelo meu corpo diretamente. Então, eu não devo sobrevalorizá-lo, mas ao mesmo tempo eu também não devo desvalorizá-lo. Eu sou um conjunto de coisas, mas o corpo também faz parte daquilo que eu sou enquanto pessoa. Então eu não posso normalizar a forma como está o meu corpo se ele me impacta negativamente, se ele tem um efeito negativo na minha vida, se me faz sentir mais ansiosa, se me faz ter dor, se eu me sinto mais cansada, se eu tenho vergonha de estar com as pessoas, se eu, por exemplo, não arrisco no trabalho porque tenho vergonha do meu corpo. Tudo isto é importante. Eu devo procurar aqui o equilíbrio onde o corpo vai ter a mesma importância, não mais nem menos, mas a mesma importância que têm as outras áreas da minha vida. Porque aqui o limite entre aquilo que nós chamamos de amor próprio, é finíssimo em relação ao autoabandono, ou seja, quando eu deixo de olhar para mim, de cuidar de mim. Esta linha é muito fina, então é aqui que é importante procurar o equilíbrio. O que é para mim eu cuidar do meu corpo? É comer bem, é mexer mais, é dormir de forma decente. Isto não tem que ser uma obrigação, tem que ser uma forma de autocuidado para que eu possa efetivamente construir um corpo que é meu, que pode ser diferente dos outros, mas onde eu me sinto satisfeita e onde eu tenho saúde. É isso, eu acho. É-me muito difícil acreditar e acreditar mesmo, genuinamente, que alguém que sinta tantas dores, que sinta insegurança, que sinta, não é? Que sinta desconforto, que não se consiga movimentar bem, que queira ficar ali, naquele, não é? Que queira manter este estilo de vida. É muito difícil isso. E eu acho que é, pronto, que é este movimento hoje em dia entra muito aqui, que é o temos que aceitar isso, não é? Uhum. Aceitar que está tudo ok viver assim porque podemos todos ter um corpo diferente. E estão aqui a juntar duas coisas diferentes, não é? Os formatos de corpos, tamanhos e tudo mais, e ainda a saúde, bem-estar. E uma coisa não implica a outra, não é?
invalida a Exatamente. mudança, no fundo, não é? Ou seja, quase que julga a pessoa por querer mudar e querer procurar melhor, não é? Exato. É. E eu acho que é muito importante isso, porque o que nós vemos aqui, e esta situação toda começou com o ponto de vista em que hoje em dia o mundo da moda, as celebridades, etc., criam um certo tipo de corpo que é o ideal ou que é a tendência naquele momento, digamos assim. E portanto, quem está fora disso sente uma enorme pressão para tentar então encaixar-se, digamos assim, nesta normalidade, não é? E portanto, o body positivity surge em que não, todos os formatos de corpos têm de ser aceitos e está tudo bem, não temos de estar todos a correr atrás de uma coisa, porque existem formas diferentes, somos todos construídos de formas diferentes e, portanto, é normal isso não conseguir. E não vamos conseguir atingir sempre isso, ou não vamos conseguir. E, portanto, mas depois isto dá o ponto em que vai completamente para o lado da obesidade, para o lado do excesso de peso, em que vamos tentar normalizar isso. E não pode ser. Não pode ser. Porque a obesidade é uma doença. A obesidade é uma doença. E, portanto, embora a pessoa que tenha obesidade ache que epá, os meus indicadores de saúde estão bem, eu estou saudável, a realidade é que não está. A pessoa está doente. A pessoa está doente. E a Organização Mundial da Saúde declara isso, que a obesidade é uma doença. E, portanto, é uma doença silenciosa. É silenciosa. A pessoa está tudo bem neste momento, mas está a aumentar o seu risco. E depois, quando surgir um ataque cardíaco, um AVC, uma doença, um diabetes e assim, a pessoa vai dizer: epá, fogo, que azar. Pá, genético, olha, azar. Não, não é azar. Nós é que fizemos isto. E, portanto, não nos podemos aceitar nessa situação. Não podemos aceitar isso, não é? Portanto, a obesidade, a pessoa... Ainda no outro dia estava a falar também com uma aluna, não é aluna, quer ser, e numa das primeiras conversas ela até disse que eu até sou uma pessoa gorda saudável, não é? E esta palavra, para mim, não fez sentido nenhum. Não fez sentido nenhum, mas na cabeça da pessoa, isto para ela fez sentido. E na cabeça da pessoa, isto é, é ela ter É uma falsa. resignação. É Exato. resignação, não é? E, e aqui é importante dizer, porque às vezes as pessoas, muitas pessoas associam esta coisa de ser saudável a não ter dores, mas a questão é, aquela pessoa chega ao final do dia como? Sem energia? Aquela pessoa faz as coisas do dia a dia dela como? A custo? Tem que parar para subir um lance de escadas? Tem que andar de carro porque não consegue dar dois passos a pé? Não consegue baixar-se para calçar os sapatos? Isto é saúde. É importante que a pessoa perceba que não são só as dores ou não são só ter que tomar alguma medicação, é a forma como eu vivo o meu dia a dia. Eu preciso de adaptações. Exato. Eu acho que é isso, as pessoas depois associam muito. É o que estás a dizer, ou seja, não é só a necessidade de medicação, não é só nas análises dizer que eu tenho colesterol elevado, não é? É o dia a dia, é a qualidade de vida, é eu conseguir levantar-me da cama sem sentir dores, eu conseguir calçar os sapatos e, por exemplo, fazer uma caminhada, o que for, não é? Mas coisas do dia a dia, não é? E eu acho que é muito aí que às vezes as pessoas parece que só quando infelizmente, não é? Só quando acontece alguma coisa mais impactante na vida delas, alguma mudança assim mais impactante, é que realmente percebem os efeitos que, neste caso, a obesidade está a ter na saúde, por muito que durante uns anos tenha sido silenciosa, percebes? Um, Às vezes Quantas, é só dessa forma. quantas vezes, não é? Já todos nós ouvimos aqueles casos de alguém que teve um ataque cardíaco ou que teve um AVC e dizem, mas ele ainda na semana passada estava tão bem. Pois, porque se calhar esta pessoa nunca se queixou de dores, mas não conseguia calçar os sapatos, não conseguia andar a pé, não conseguia pegar em coisas. Ou seja, tudo isto são sinais que as pessoas vão desvalorizando, vão empurrando para canto e só percebem efetivamente quando depois chegam ao limite em que a coisa corre muito mal. Uhum. E isto leva-nos exatamente também àquele ponto onde falámos no episódio passado, que é este a pessoa entrar aqui em autopiloto e viver os mesmos 6 meses da vida, continuamente. E eu agora vou dizer isto e vivamente
se calhar pode haver pessoas que não vão concordar ou não vão aceitar, mas isto é mediante a minha experiência, mediante aquilo que eu vivi, também tendo excesso de peso e mediante os casos de muitas mulheres que nos aparecem pela frente. Mas eu acho verdadeiramente que uma pessoa com obesidade não é feliz. Não é feliz, ok? Ela pode ter momentos em que sim, e pode haver coisas que sim, mas na realidade, no fundo, essa pessoa não é feliz. Porque ela não vai conseguir fazer a maior parte das coisas que uma pessoa normal faz. Não vai conseguir. Ela não vai conseguir atar os sapatos. Quer dizer, não vai ter essa mobilidade para atar os próprios sapatos. Não vai conseguir ter energia para brincar com o filho. O filho pedir a ela para brincar no parque e ela dizer: Não, 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 agora tenho que me sentar um bocadinho, que já estou aqui ofegante. Isto não é qualidade de vida. E esta pessoa, certamente, esta pessoa sabe que não é feliz assim. Ela sabe. É, Só que tentamos sempre mandar para debaixo do tapete. e depois nós, quando as coisas nos são desconfortáveis, nós colocamos em caixinhas diferentes, não é? Ou seja, depois esta questão da obesidade leva-se só para aquilo que se reflete no espelho, ou para como a roupa assenta. Ai, mas eu gosto de ver. Está bem, mas a questão da obesidade não é só isto, não é a imagem que tu vês no espelho. Tu até podes gostar daquilo que vês no espelho, mas depois a tua vida, o teu dia a dia, não é funcional, não tens qualidade de vida. Então, no fundo é aquilo que tu estás a dizer, a pessoa não pode ser feliz, ainda que goste do que vê no espelho, porque depois isto tem um impacto nas outras áreas da vida dela, em que ela não vai conseguir ter qualidade de vida. Sem dúvida. E, e pergunto a ti também, Ana, que é como é que tu sentes, ou seja, que estratégias é que tu dirias que é importante termos para praticarmos essa aceitação? Não a resignação, mas a aceitação verdadeira. Uma coisa importante é, no início, eu realmente criar esta aceitação, ok? Ou seja, o que é isto? É eu olhar para mim e perceber que eu posso tratar-me com respeito, com cuidado, e aceitar quem eu sou neste momento, sem gostar de tudo. Eu não preciso de gostar de tudo em mim, da ponta do cabelo à ponta do pé, para conseguir aceitar-me e criar aqui uma relação mais respeitosa e também mais leve, ok? Este é o primeiro ponto. Porquê? Porque se eu começar a gostar mais de mim, se eu começar a aceitar melhor, todas as minhas escolhas vão ser mais alinhadas para esta construção da mudança e da melhoria, e em vez de fazer isto para me castigar ou a sentir que eu tenho que fazer isto para gostar de mim, isto vai-me custar menos porque eu faço, porque gosto de mim, porque mereço e porque quero muito fazer isto. Ou seja, todas as minhas escolhas vão ser muito mais leves e muito mais positivas e ajustadas pelo simples facto de eu construir esta relação mais tranquila comigo mesma. Então, o primeiro ponto para criar esta aceitação é eu perceber que o corpo que eu tenho hoje é resultado das minhas escolhas e das minhas circunstâncias até agora. E está tudo bem, mas eu aqui coloco-me numa posição de agência, ou seja, eu percebo que isto foi fruto das minhas escolhas, daquilo que eu escolhi fazer. Então eu tenho o poder agora de escolher e fazer diferente, ok? Eu escolho o que é que eu quero fazer daqui para a frente, sem me culpar, sem culpar o meu passado, sem trazer aqui frustrações, eu aceito aquilo que aconteceu e sigo em frente fazendo escolhas melhores. E aqui é importante eu distinguir aquilo que é o desconforto daquilo que é o discurso sabotador, ou seja, aquelas críticas, aquela vozinha autocrítica que costuma surgir aqui como eu costumo dizer, O nós temos anjinho, o diabinho. isso mesmo, que costuma Exato. surgir aqui no meu ombro. E é importante que a pessoa perceba que sempre que nós estamos a investir em alguma coisa importante, esta voz crítica vai surgir. Mas se eu a utilizar de forma positiva para perceber do que é que eu tenho medo e me preparar melhor para que isto não aconteça, para isto que esta vozinha me está a dizer que vai acontecer, se eu utilizar isto como uma alavanca para me impulsionar a perceber o que é que eu posso fazer melhor e diferente para me preparar para isto não acontecer, então esta voz crítica vai deixar de ser tão desconfortável. E outra coisa importante, e que muitas vezes eu vejo que é
uma dificuldade com as mulheres que nos chegam é perceber que, ou melhor, é sentir que estão a fazer esta mudança, que sabem que é positiva, que sabem que é para viver uma vida melhor, mas que é desconfortável. É importante que nós percebamos que sempre que eu faço alguma coisa diferente, mesmo que seja para positivo, eu saio da minha zona de conforto, ok? Eu vou ter que aprender a fazer as coisas de forma diferente. Então isto vai ser desconfortável numa fase inicial, porque é estranho para mim. Mas o desconforto não significa que eu estou a fazer alguma coisa de mal. Muito pelo contrário, significa só que eu estou a fazer alguma coisa diferente. Então eu tenho que perceber que esta mudança vai implicar desconforto, mas se eu me focar e trouxer sempre ao meu lado o motivo pelo qual comecei, o motivo pelo qual eu escolhi fazer isto, então vai ser muito mais fácil eu lidar com este desconforto e viver para além disto, ok? Sentir desconforto é sinal de que eu sou humana, de que eu estou a fazer alguma mudança na minha vida e este é o ponto de partida para eu efetivamente construir uma vida melhor. Sem dúvida. Obrigada por essa partilha que estavas a ter. E eu acho que depois também, pegando naquilo do definir, ou seja, o porquê, também é definir, por exemplo, o que é que para mim significa eu cuidar de mim, não é? Não tem que ser obrigatoriamente ter um corpo magro, não é? Não é. Cuidar de mim pode ser, lá está, comer melhor, treinar, ou pelo menos mexer mais, conseguir dormir, ter bom humor, ter tempo para a minha família, respeitar os meus limites, aprender a dizer que não. Portanto, é uma mistura destas coisas todas, não é? E definirmos bem o que é que significa isso para nós também nos ajuda a alargar um bocadinho aquela ideia de que cuidar de mim é eu emagrecer e ficar com um corpo magro. Isso mesmo, ou seja, eu tenho que trazer as coisas mais para dentro, eliminar aqui um bocadinho o ruído. Esta questão do body positivity deve ser utilizada neste sentido, que é o corpo ideal é aquele onde eu me sinto confiante, onde eu me sinto segura e onde eu tenho saúde. Não tem que ser igual ao da minha prima, nem da minha vizinha, nem da minha amiga. Tem que ser aquele onde eu tenho saúde, onde eu tenho qualidade de vida e onde eu me sinto bem e confiante. Este é o corpo ideal para mim. E está tudo bem se formos todos diferentes, mas que tenhamos saúde e qualidade de vida. No fundo é isto, ou seja, não tem que ser igual. E isto que tu estavas a dizer, Beatriz, é muito importante, que é, para eu trazer as coisas mais para dentro, é importante que eu perceba o que é que eu quero construir nesta mudança e o que é que significa para mim cuidar mais de mim. Porque para mim pode ser reservar todos os dias meia hora do meu dia para treinar, indiscutível, fazer refeições melhores e ter 20 minutos no final do meu dia para ler, e para outra pessoa pode ser uma coisa completamente diferente. Ok? Aquilo que é importante é eu definir o que é cuidar de mim, para que eu comece a olhar mais para dentro e elimine aqui um bocadinho o ruído. Isto nunca é sobre ser magra ou ter o padrão ideal, é sobreviver com mais energia, mais leveza, mais confiança e, no fundo, um dos motos do meu trabalho desde sempre é ajudar as pessoas a sentirem-se bem na sua pele, ok? Isto é ter saúde, é ela sentir-se bem na sua pele, seja lá o que o corpo for, desde que tenha saúde. Yeah. Eu acho que é esse ponto aí que também que ao longo do tempo se foi esquecendo do body positivity, que é a questão da saúde, não é? Uhum. Portanto, é esse fator. E então ficou só a parte de aceitar o meu corpo como ele é. Estética. Independentemente, independentemente daquilo que ele se parecer, independentemente da minha saúde, não, é só isso. E portanto, a realidade é isso, é que tu estavas a dizer, body positivity é muito mais para além de eu aceitar só aquilo que eu vejo ao espelho. Não, é eu aceitar, é eu gostar, é eu não ter este padrão do corpo ideal e ter saúde acima de tudo, não é? Até porque se nós formos sempre em busca do que é o corpo ideal, também vamos andar a variar muito de acordo com a geração em que estamos, não é? Porque antigamente era Exato. mais magro, depois passou se calhar para uma cintura mais de ampulheta e uma anga mais larga, portanto muda muito, Olha, não é? olha a quantidade de vezes que a Kim Kardashian já mudou de corpo. Por exemplo. A quantidade Sim. de operações que ela já não fez, que ora é a anca, ora é não sei o quê, agora estreitou, agora é o peito, agora diminuiu, portanto.
E, Fala, e, fala. e- e, no fundo eu gostava de reforçar mesmo esta mensagem para que as pessoas comecem mais a centrar-se no propósito deste movimento, e começar a focar novamente no motivo pelo qual ele foi criado. O body positivity não é fingir que está tudo bem quando não está, não é obrigar-me a aceitar um corpo onde eu não me sinto bem. É sobre olhar para mim com respeito, de forma mais honesta e com vontade de fazer melhor. Aceitar-me é olhar para mim com respeito e tentar construir uma versão onde eu me sinta melhor. A resignação é eu desistir. E nenhum de nós nasceu para desistir. Nós não devemos prender-nos e resignar-nos a uma coisa que nos deixe insatisfeitos e que não nos dá qualidade de vida. Sem dúvida. Eu, só para também deixar aqui esse exemplo, porque nós temos uma aluna, aliás, todas elas, não é? Elas aceitaram e estão a fazer para melhorar. Ah, mas houve uma aluna que até partilhou este feedback que foi que ela durante muitos anos não tinha espelhos em casa porque não conseguia ter espelhos em casa e que há pouco tempo conseguiu olhar para o espelho e não sentir, ela disse mesmo, não sentir nojo, ok? Porquê? Porque ela aceitou onde estava, mas decidiu fazer por mudar e para se aproximar mais de um corpo, não é? Que lhe traz saúde, bem-estar, confiança, autoestima e portanto é interessante ver isto, porque era o que estavas a falar, não é? Que não tem que ser nós aceitarmos e desistirmos, não é? E também não tenho que. Eu fico sempre. Por acaso é uma coisa que me emociona bastante e que felizmente tem acontecido bastante nos últimos tempos. É quando alguém numa consulta me diz: Ana, pela primeira vez eu olhei ao espelho, não senti nojo. Ana, pela primeira vez eu abri o armário e vesti a roupa que eu queria vestir e senti-me bem nela. Bem, isto é. E a pessoa diz-me: eu ainda não estou onde quero chegar, mas eu já consigo olhar para mim com outros olhos e tudo aquilo que eu faço é mais fácil porque eu sei que mereço esta mudança, porque eu sei que mereço um corpo onde eu me sinto bem. Um, então, isto é super importante que as pessoas percebam que aceitar não me vai prender aqui a isto, vai só facilitar o meu processo. Eu vou começar a fazer escolhas todos os dias, não porque preciso disto para gostar de mim, mas porque eu sei que mereço isto. E quando eu sei que mereço alguma coisa, então eu vou com muito mais vontade. É isso. É a troca do mindset, né? Ou seja, Sim, em vez de fazer para gostar de ti, é porque tu gostas de ti, tu vais escolher fazer algo melhor que te faz melhor. isso mesmo, sim. Boa. Vocês são umas máquinas. E estas meninas aqui do programa, para ter, sério, estes feedbacks que nós recebemos, pá, vocês, o trabalho que vocês fazem com elas é simplesmente incrível. Muito, muito bom. É muito bom ouvir isso, porque pá, é impactante, não é? Ai, desculpa. Já tinha feito a claquete, mas pronto. E estava a olhar para baixo. Nada, não, mas não era muito importante. Eu só ia dizer que, tipo, pá, é incrível ouvir isso, porque eu imagino o que é viver na pele de uma pessoa que diz que nunca conseguia olhar para um espelho e gostar de alguma coisa e sentir nojo, Yeah, tipo, yeah, né? yeah. Hum, Nunca eu, tirar uma eu, foto e nunca, tipo, gostar dessa foto. há consultas onde elas me dizem isto e eu choro mesmo, porque eu já estive daquele lado, em que toda a gente me dizia que eu era parva e que eu tinha que gostar e que, ai, que estupidez. Mas eu olhava e não gostava. Hum. E por isso, para mim, é incrível quando elas me dizem que pela primeira vez. Uma delas ontem disse-me que pela primeira vez em 25 anos vestiu um colete de manga cava e adorou. Em 25 anos foi a primeira vez que aquela pessoa se arriscou a sair com os braços à mostra e adorou. Vocês percebem o impacto disto? A Yeah. liberdade que é isto. Meninas, e é exatamente isso, portanto, o tema de hoje, acima de tudo, resumir, aceitação é amor, a resignação é desistência, portanto, ok? E tu não nasceste para desistir de ti, acima de tudo.
ter atenção com este movimento, ok? Ver exatamente e ir às bases, e portanto, e não deixar aqui que o facto do movimento se ter perdido, que nós então devemos abraçar isso. Muito obrigado por estares desse lado, espero que tenhas gostado deste episódio. Nós não fazemos qualquer tipo de anúncios, portanto aquilo que eu te peço é que, se de facto tu gostaste deste episódio e gostaste de ouvir, partilha então com uma amiga e deixa aqui uma review positiva. Muito obrigado, até ao próximo episódio.